Bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Felipe Roloff. Tô aqui com os meus amigos, novos amigos, velhos amigos Marco Ornelas, novos amigos Suzana Tavares e Lucas Guimarães, para falar sobre um assunto muito caro a mim, que já estudo e trabalho e pesquiso há muitos anos, há mais de 10 anos, sobre diversidade, inclusão, equidade e comunidades criativas. Nessa editoria, a gente tentou, de alguma forma, conectar esse assunto que é tão, de fato, humano, tão importante, tão transversal, a um foco muito específico que faz com que a gente não esqueça da importância desse tema dentro das organizações, que é, de fato, aumentar a criatividade, a potência das pessoas, de todas as pessoas, para construir organizações e futuros melhores, mais inclusivos e, de certa forma, regenerativos também. Obrigado por estarem com a gente. Essa é a nossa conversa desse bloco. Para falar sobre diversidade, equidade e inclusão e comunidades criativas nas organizações, acho que é interessante nesse lugar de retrospectiva, antes de entrar em 2024 de fato, a gente olhar um pouco mais para trás, né? De onde vem esse assunto, por que ele existe e como ele começou. Aí, digamos que há mais ou menos uns 12 anos, em meados de 2012, entre 2010 e 2012, as primeiras organizações no Brasil começaram a, de fato, pensar e agir em relação à diversidade, equidade e inclusão, muito fomentado, muito incentivadas por serem multinacionais, né? Normalmente, as empresas que começaram nesse processo eram empresas que tinham algumas práticas já em outros países. Então, a gente vê esse movimento começando no Brasil há algum tempo, há mais de uma década, por conta de multinacionais. E essa foi um pouco da minha experiência, né? Então, entender que, da mesma forma como a sociedade em outros países, principalmente na Europa e Estados Unidos, de alguma forma, evoluiu no assunto em relação à inovação social, em relação ao pensamento sobre pessoas e sobre a humanidade dentro das organizações, a gente acaba trazendo esse assunto também para o Brasil. E aí, diversidade, equidade e inclusão começa num lugar ainda muito centrado em comunidade, que é interessante que a gente volta a pensar nesse assunto hoje de outra forma. E nesse sentido, a gente começa a ter os primeiros conceitos de quando a gente trabalha com diversidade, equidade e inclusão, que é o de BRG, o Business Resource Groups, ou ERG, Employee Resource Groups, os grupos de afinidade, né? Então, de alguma forma, quando começa esse movimento no Brasil, a gente começa falando e criando comunidades entre pessoas que se identificavam, tinham alguma identidade em comum, porque essa identidade, de alguma forma, conectava as pessoas na sua experiência, né? Sua experiência ou de preconceito ou de alguma situação que passava na sociedade, de alguma forma também essa experiência da sociedade acaba vindo para dentro da empresa, porque as empresas são feitas por pessoas, né? E de pessoas e para pessoas. E aí, nesse movimento de evolução, a partir da criação dos grupos de afinidade, então grupos de população LGBTQIA+, de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, e amparado pela lei e a cota mínima de pessoas com deficiência. Então, também existe essa grande diferença de quais são as identidades que a gente consegue, inclusive, trazer para números, né? E aí o desafio de como a gente consegue trazer para a estratégia e pensar nas diferentes populações e identidades de forma estratégica, começa a evoluir a partir da demanda das próprias pessoas, dos grupos de afinidade, dentro das organizações, começa a evoluir para um lugar de onde essas populações começam a fazer questionamentos e dizer, olha, não está tudo certo, né? De alguma forma, a gente precisa evoluir nessa conversa, né? Não é simplesmente criar um grupo onde a gente possa se conectar e dividir as dores, que de alguma forma a gente já consegue conectar num lugar de segurança psicológica, porque você estava falando mais cedo, quando o Lucas fala sobre saúde, fala da importância das relações e conexões, esse lugar do grupo de afinidade, ele nasce nessa demanda, nessa necessidade de entender que eu tenho pares de pessoas que pensam, sentem, talvez muito parecido comigo, e isso cria de alguma forma uma sensação de que não estou só. Ela tira um pouco essas populações do não lugar, né? A gente falou mais cedo sobre aquela pesquisa do Ministério da Saúde sobre homicídios e suicídios de jovens negros no Brasil, 2018, e como o conceito de não lugar, o sentimento de não lugar, ele é um sentimento que faz o principal causador disso, né, nessas populações. E a gente consegue conectar muito facilmente a essas outras populações.
E aí é muito fácil de trazer estatísticas. Hoje a gente tem estatísticas muito bem embasadas, por exemplo, da quantidade de pessoas com deficiência que estão dentro das organizações. É só 1%, né, da população. Ou pessoas trans, né, que são pessoas transexuais, transgênero, que 90% delas ainda no Brasil estão em situações de vulnerabilidade e situação de rua, né? Porque por conta da sua experiência de vida, da sua distância percorrida e dificuldades que a própria sociedade impõe, 90% delas, 9 em cada 10, não entram nas organizações por vários motivos, né? Por não ter tido a possibilidade de se desenvolver, não ter tido a possibilidade de ter uma casa e um lugar seguro que pudesse chamar de lar, porque muitas dessas pessoas são mandadas para fora de casa muito cedo. Então, são vários atravessamentos aí, sem trazer todos os outros, né? De pessoas negras, de como a população historicamente é marginalizada por conta também da história de escravização dessas pessoas e pessoas com deficiência, e como as nossas organizações elas não são feitas para pessoas muito diferentes, né? Porque se a gente olha e vai para esse lugar de pensar em revolução industrial e de como a gente começa a constituição das empresas, é um lugar onde a gente constrói, primeiro, as empresas e instituições e organizações são construídas por pessoas muito parecidas, portanto, para pessoas muito parecidas, né? Quando a gente fala de recrutamento, seleção, a gente está falando de viés inconscientes, que eu gosto de chamar de vieses cognitivos, porque eles não são tão inconscientes assim, ou não deveriam ser. A gente entende que é isso. O ser humano ele tem uma tendência a gostar, a se conectar, a acreditar, a formar relações com pessoas parecidas, quando não tem consciência dessa importância de sair desse lugar, da zona de conforto que a gente fala tanto e já esvaziou, e diz que é onde está a inovação, mas a gente acaba não fazendo de forma consciente essa saída e se conectando com pessoas muito diferentes, que é onde a gente pode aprender. Inclusive, que tem sido uma alegria estar aqui com vocês exatamente por isso, né? Que criar essas conversas interseccionais, elas são um pouco ou muito de um exemplo de como a diversidade traz inovação, né? Ela traz diferentes formas de pensar e, portanto, novas soluções para problemas. E é entender que, por conta de vir dessas demandas dessas populações que formaram os grupos de afinidade e que, de alguma forma, começaram a fazer demandas e dizer, olha, vamos olhar para fora e entender que população é essa que existe no Brasil, por exemplo, que 51% são mulheres, que 56% são pessoas negras, que a maior população do Brasil são mulheres negras, é 28% da população, que pessoas com deficiência, que aí são quase 24% da população, quase um quarto, e a gente olha para dentro da organização e compara, não é o mesmo número. Então, um exercício que eu sempre falo que é extremamente importante para entender a inclusão é olhar para fora, se perguntar quem está lá fora, e olhar para dentro, se perguntar quem não está, e comparar, que muita gente vai chamar de o teste do pescoço. Quando a gente faz esse movimento e aí se pergunta por que não está, é que a gente começa a ter as respostas, ou pelo menos fazer as perguntas certas, que as populações têm demandado e, portanto, feito acontecer essa transformação. E essa transformação vai, além de simplesmente recrutar, aumentar a diversidade, porque isso, diversidade é aumentar ou diminuir a subrepresentatividade de pessoas, né? Então, ter um número parecido das populações de fora da organização e dentro da organização. Entender que a solução é a inclusão, que é de fato pensar, entender por que as pessoas não estão e o que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente, melhorar a segurança psicológica, construir um ambiente onde todas as pessoas possam estar e exercer suas plenas capacidades, desenvolver capacidades e um dia poder, por exemplo, ter a possibilidade de se tornar uma liderança. Então, uma pessoa que entra em uma empresa, independente do recorte social dela, mas da característica dela, e que consegue, dentro dessa empresa, no seu imaginário, ter a certeza de que é possível que ela se torne uma liderança, é uma pessoa que de fato vai trabalhar mais, melhor e mais feliz. E a gente se pergunta também quais são as pessoas que ainda não conseguem se ver nesses lugares de liderança. Então, diversidade, inclusão, equidade vai muito para esse lugar de como a gente transforma o ambiente e conecta com tudo, como a gente tem falado aqui, saúde e cultura, complexidade e sustentabilidade para fazer o assunto avançar.
E as empresas têm nos últimos anos avançando bastante, né, num lugar de maturidade que é conseguir pensar de uma forma sistêmica em todo o processo de gestão de pessoas, desde que a pessoa entra na empresa, como ela entra, qual é essa experiência e qual é a experiência de quem. Então, uma pessoa com deficiência, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, é a mesma experiência entrar numa empresa, o onboarding, como ela recebe. É em uma empresa que fala, você não precisa ter inglês aqui dentro, entra, a gente te ensina, mas o onboarding ele é todo em inglês. Estou dando um exemplo de algo que acontece o tempo todo. Como que a gente, de fato, cria um ambiente onde as pessoas tenham as mesmas oportunidades e pensa nesse ciclo todo, que é da entrada da pessoa, todo o processo de desenvolvimento, inclusive, ou seja, quem são as pessoas que não só estão, mas elas ascendem para cargos mais altos, quem tem o poder da caneta, da tomada de decisão, que é, de fato, que precisa ser pensado, e quem são as pessoas que têm fala na inovação, no processo de inovação, que é uma conversa que eu tive muitas vezes com o Marco, que eu entendo ser um lugar de maturidade que a gente precisa chegar para conseguir evoluir o tema diversidade e inclusão, que é pensar em diversidade e inclusão no serviço, processo e produto da empresa, né? Na cadeia de fornecedores, que isso se estenda de forma sistêmica. E aí, pensando em 2024, entendendo que as empresas estão chegando nesse lugar de pensar em processos, em gestão, produto, serviço e cadeia de fornecedores, a gente teve no último ano, eu diria que um principal momento paradoxal, você trouxe algumas vezes essa palavra, que é por movimentos políticos, por movimentos sociais, coisas que têm acontecido no mundo, eleições dos Estados Unidos, um momento em que, e também o atravessamento das redes sociais nas empresas, isso é muito importante a gente falar, que a gente não falou ainda, que é como as pessoas que se dizem influencers têm influenciado também as tomadas de decisões dentro das empresas, porque o movimento anti-woke, que acontece nos Estados Unidos de forma muito forte nas eleições dos Estados Unidos, ela vem a partir de um momento que um influencer de extrema-direita começa a entender processos de educação, diversidade e inclusão que estão acontecendo nas organizações e começa a delatar esses processos, dizer que as empresas dos Estados Unidos estavam querendo, de alguma forma, educar as pessoas para a esquerda, educar as pessoas para algo que não é legítimo, que é contra a família, todo aquele discurso que a gente já conhece. Então, essa permeação das redes sociais e a gente ter essa ubiquidade do que... E já não existe, né, a diferenciação, já não existe barreira. Faz com que o que a gente fala nas redes sociais, o que é falado lá fora, atravessa a empresa e acaba sendo levado para o lugar da tomada de decisão dessa alta liderança. E depende muito de como essa alta liderança pensa no mundo, né? Como essa alta liderança pensa em pessoas, como a diretoria de uma empresa de fato acredita ou não que a inclusão é importante. Então, o movimento anti-woke, ele é um movimento que ele é muito conhecido por nós com outros nomes ao longo da história, porque ele vai, de certa forma, pegar discursos em função da melhoria das condições humanas, direitos humanos, e vai transformar eles em um discurso, e muitas vezes de forma rasa, vai transformar ele em algum tipo de doutrinação, né? Vai dizer que é doutrinação, enfim. Então, e aí vai colocar em xeque o quanto essas políticas, práticas, estratégias de diversidade e inclusão nas organizações, elas estão sendo bem feitas. Elas estão baseadas em dados. Se a gente de fato está conseguindo provar que dá resultado. E se perguntar, e olhar para os dados e se perguntar a longo prazo de fato, depois de 10 anos, está dando um resultado? E alta liderança e empresas que, por exemplo, do setor do agro, que tiveram duas empresas que, por conta do movimento anti-woke, acabam cortando, demitindo o time de diversidade, equidade e inclusão para conseguir responder a uma gama de clientes que acredita nessa fala e porque vende para pessoas e para clientes que de fato pensam dessa forma. Então, respondendo ao mercado, acaba demitindo o time de diversidade e inclusão, entendendo que de fato, para conseguir se manter, por conta de onde vem a oferta, precisa parar de trabalhar ou ter esse tema, ou pelo menos de forma tão explícita. Então, algumas empresas e alguns times, inclusive, colocaram o trabalho de diversidade, equidade e inclusão num lugar
onde não é nomeado, não existe mais um setor em muitas empresas, mas está indo para dentro de outros lugares, sustentabilidade ou dentro de recursos humanos mesmo, e não tendo mais um nome, um time de diversidade e inclusão, que era um avanço que a gente tinha conseguido nos últimos anos. E aí, então, mais do que nada, se a gente pensa nesse movimento anti-woke, ele é um movimento que coloca em xeque e que faz a gente se perguntar quais foram os avanços e, de fato, entender que a gente precisa amadurecer a conversa e as práticas. Então, ele é, de certa forma, a gente tinha falado um pouco antes, ele é, de certa forma, pelo menos um pouco de backlash, de uma onda contrária, mas mais do que nada ele é uma demanda, uma emergência, ele desvela essa emergência para que a gente consiga, de fato, avançar no tema. Né? E avançar no tema é o quê? É conseguir fazer com que quem toma protagonismo no assunto são as lideranças e quem está tomando decisão. É fazer com que a diretoria, as pessoas que tomam decisão acreditem porque os números mostram. É conseguir conectar estrategicamente diversidade e inclusão com cultura organizacional, com saúde, com sustentabilidade e mostrar que de fato as coisas estão todas conectadas, né? E fazem sentido juntas. Então é sair desse lugar de tentar criar uma empresa humanizada e entender que de fato a empresa é humana e e o que a gente precisa de fato é entender, é se perguntar que humanos são esses e entender que existem diferenças brutais muitas vezes na experiência dessas pessoas. E que a experiência dessas pessoas, de fato, principalmente das que passam por experiências mais difíceis, que vai nos dizer e dar elementos de futuro do que pode ser feito, o que pode ser resolvido. Porque a partir das experiências mais difíceis, a partir das experiências mais frágeis, né, que a gente consegue entender sinais de futuro do que a gente pode fazer. Teve uma conversa que eu tive já com o Marco há algum tempo atrás e que a gente falou sobre isso, e para mim é uma máxima de que se a gente constrói ou melhora uma empresa, por exemplo, para pessoas com deficiência, e ela é uma empresa mais acessível, equitativa, e todas as pessoas com deficiência, pessoas com cadeira de rodas, pessoas cegas, conseguem trabalhar muito bem nessa empresa, ela é melhor para todo mundo. Pensar em inclusão para pessoas com deficiência, por exemplo, é pensar em nosso futuro, porque se nós tivermos sorte, a gente vai em algum momento chegar num lugar de sermos pessoas idosas e precisar de algum tipo de acessibilidade. Então, pensar em uma construção de uma empresa mais inclusiva é sobre isso. E aí, no último ano, a gente teve alguns atravessamentos importantes em diversidade e inclusão, além do entendimento desse momento, dos movimentos anti-woke, que é a inteligência artificial. A gente tem falado muito sobre isso. Então, em algum momento falou sobre que bots podem até conseguir ser mais empáticos que pessoas, né? Se bem programados. Então, houve uma diminuição de viés cognitivos em contratação, por exemplo, por conta de utilização de bots. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender quais são essas informações que estão alimentando esses bots e se essas informações também não são informações exclusivas, que excluem, né, excludentes. Então, existe com a inteligência artificial, a gente vem cada vez mais nesse desafio. Qual é a informação que ela está alimentando? Quem são as pessoas que estão, de fato, munindo a inteligência artificial e a aprendizado de máquina de informações? Como a gente está fazendo isso num mundo onde os dados são criados a partir da experiência das pessoas e que são experiências excludentes. A nossa realidade é de exclusão. Então, existe uma necessidade de um preparo muito forte. A outra questão a gente teve nos últimos anos, principalmente esse ano, um aumento da educação continuada em relação à diversidade e inclusão, que é educação principalmente focada em liderança, por exatamente entender essa importância do protagonismo da alta liderança como base para que as coisas aconteçam. Então, foi um ano muito marcado pelo advento da inteligência artificial, o movimento anti-woke, o amadurecimento da pauta, o pensamento e as práticas de levar a inclusão para a cadeia de fornecedores, conectado com esse novo conceito de ESG, que faz com que as coisas, de certa forma, sejam vistas de forma conectada. Isso é muito importante. E essa liderança se desenvolvendo e conseguindo, de fato, entender a importância do seu protagonismo. E aí eu queria muito, abrindo, acho que esses 3, 4 grandes pilares, ouvir de vocês. Né? Ouvir de vocês como que vocês entendem que o tema de vocês, da editoria que vocês vão trazer,
se entrelaça, interconecta e influencia, né, diversidade, equidade e inclusão. Eu estava te escutando, nossa, adorei te escutar. É, eu tenho uma fala assim mais espiritualista, né? Quando você fala em ser desvelado, eu sempre penso que a gente está num momento de elevação de consciência. Eu acho que a gente está apesar da gente enxergar tantas coisas horríveis e viver, mas eu acho que a gente está nesse movimento. E aí eu sempre falo assim que quando a gente joga a luz, a gente enxerga tudo, né? Sombra. As Tem uma frase sombras, muito né? parecida que é quando a gente levanta as pedras, quando a luz vem, a gente levanta as pedras e realmente começa a ver os monstros ou, né, as sombras. Pois é, e ter que lidar com tudo isso, né? Mas é muito interessante isso. Mas eu queria trazer um ponto também que eu acho, até há pouco tempo, esse ano a gente teve uma fala de um CEO, né, dizendo que a mulher, né, não serve para ser CEO, né? Isso foi assim um burburinho, né, nas redes sociais e eu achei assim muito interessante, né, porque traz um aspecto em que a gente que exatamente assim, quais são as características femininas e masculinas que a gente está. Porque não é uma questão de ser mulher e homem, porque a gente tem as mesmas condições e habilidades, mas são características que a gente não está realmente dando a dosagem certa. Né? E isso vem também de comportamentos que a gente foi distorcendo, né, do pensamento científico, um pensamento reducionista que fez muito bem, Disjuntivo. né? Muito bem para a nossa humanidade, que a gente, né, Que teve evoluiu seu muito. tempo e precisa amadurecer. Mas um pensamento reducionista que levou a ver só a parte e não o todo. Né? E dentro do universo masculino, né, isso tem uma conexão muito forte, né, do foco, da objetividade. E ao longo dos anos foi se excluindo os aspectos femininos, que é a visão ampla do todo, né, essa condição de colaboração, de integração Cuidado. de cuidado, né? E quando eu escuto essa fala desse CEO, é, eu até assim refleti, falei, nossa, deve ser muito difícil eu ficar no lugar dele, né? Porque está muito desconectado do todo, da integralidade, do que a gente estava falando aqui, da questão da saúde como um todo, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco também, assim, esse lugar não só de gênero, de ter mais mulheres em participação nas organizações e, enfim, em destaque, mas também dessas características femininas, né, Eu acho que essa é a grande jogada. Depois, quando a gente falar de diversidade cognitiva, que é esse passo para entender cognitivamente o que a diversidade traz de habilidades, de diferenças de formas de pensar, e a gente conseguir trazer luz a isso, que eu acho que é muito interessante, que a gente começa a entender que vai ser muito sobre a experiência e habilidades que são desenvolvidas ao longo dessas experiências e o quanto a gente consegue achar lugar para todas elas. E a importância de todas elas. E fazendo um parênteses aqui, uma coisa que me veio muito à mente quando você estava falando é de que se a gente pensa, por exemplo, fizesse a projeção de que se a gente tivesse hoje só as grandes lideranças do mundo fossem mulheres, a gente não teria muitos dos grandes problemas que a gente tem, provavelmente. Em relação a guerras, em relação... Se a gente for pensar na força bélica, que é muito mais forte num lugar mais masculino, enfim. Então, tem um lugar do cuidado que ele foi diminuído ao longo do tempo, na verdade, toda a história da humanidade, em que a gente está tentando retomar de uma forma ainda capenga, né, de uma forma ainda sem conseguir fazer isso direito, quando a gente fala de cultura do cuidado, de empresa humanizada, porque a gente está se dando conta que é fundamental, não tem como ir adiante de uma forma regenerativa sustentável sem entender que é extremamente importante e imprescindível ter essas habilidades que vêm do feminino e masculino, das pessoas que passam por processo de exclusão, que, enfim... dou um exemplo muito específico, que é muito interessante e é fácil de entender, que tem resultado em contratação, que são as mulheres que engravidam, né? São as mulheres e pessoas que engravidam, porque não só mulheres engravidam, homens trans, por exemplo, também podem engravidar. Mas aí, o quanto ao longo da história foi entendido e criada essa máxima de que
não vou contratar mulher porque mulher engravida, isso é um custo para a empresa. Exato. E hoje a gente consegue entender e desenvolver melhor esse assunto, entender a partir das habilidades que são desenvolvidas a partir da maternidade, que uma mulher que engravida e tem filho, ela desenvolve habilidades de gerenciamento, de gestão de tempo, de dar conta de questões complexas muito melhor do que ela fazia antes. Então, inclusive tem uma empresa que é focada nisso, que eu acho muito legal, acho que faz sentido trazer aqui, a maternidade nas empresas, da Luciana, e ela foca muito nisso, em trazer a importância, a partir disso, desvelar e conseguir trazer à luz essas habilidades que são construídas. Então, eu posso fazer um paralelo disso para, de novo, falar de pessoas com deficiência. A pessoa que passa por muitas situações durante seu dia, durante sua história, e precisa achar soluções para problemas do dia a dia dela, que vai conseguir entrar numa empresa e ver possibilidades de soluções que outras pessoas não vão se dar conta. Esse é o poder da diversidade. E a gente precisa entender que a gente precisa deixar de lado aquela construção do ser humano normal, na época da Revolução Industrial, da curva de Bell, né, que vai falar quais são as características do ser humano normal. Né? Sempre é um homem de uma estatura alta, branco, e isso cria no nosso imaginário quem é possível e não é possível nas organizações. E o que é de fato competência, o que é de fato efetividade, e o nosso imaginário está construído em cima disso. Então é começar a se perguntar como que eu consigo criar inovação, que também é uma palavra muito esvaziada, mas é criar o novo. Né? Por isso, comunidades criativas, é muito importante a gente ter esse foco a partir da diversidade e desse lugar da criação de espaço seguro, saudável, sustentável, e que a gente consiga dar conta da complexidade, da rapidez, da incerteza, porque quanto mais pessoas que pensam diferente, ideias diferentes, maior a minha capacidade de responder à complexidade. A grande dificuldade, que ainda não está sendo feito de forma efetiva, é como o que eu falei antes, como eu trago a diversidade para estar de fato como protagonista na resolução dos problemas. Perfeito. É isso. O Einstein já falava, né, que você não consegue trazer a solução com a mesma visão que os criou, né? Soluções diferentes não dá, né? Eu queria trazer 2 pontos que da tua fala e que me chamam a atenção, talvez um pouco diferentes. Acho que o primeiro é quando que eu entendo que esse movimento anti-woke é um pouco o movimento da sociedade. Eu acho legal quando você fala assim, puxa, isso que está acontecendo é para trazer consciência. Então, acho que tem um pouco isso mesmo, né? Assim, é o que a gente às vezes costuma dizer, a gente dá um passo para trás, dois para trás, um para frente, um para o lado. Eu acho que tem um pouco essa coisa assim da gente ir buscando o jeito e aprendendo, né? Porque quando a gente foi para aquele ponto, talvez a gente foi de um jeito, muita paixão, enfim, tem algumas coisas, tem alguns aprendizados. Eu acho que esse eu queria deixar claro aqui para todos. E o segundo ponto, que eu vou falar um pouquinho quando a gente falar de futuro, que foi um movimento que você destaca, né? Algumas organizações, para não perder os seus clientes, o mercado, enfim, se posicionar de uma determinada maneira. Fico imaginando que daqui para frente as organizações precisarão trazer essas discussões e se posicionarem, né? Totalmente. Eu acho que algumas fizeram assim, não, deixa eu ficar aqui meio, eu diria assim, meio em cima do muro, não me posiciono, porque algumas continuaram com os programas de diversidade, mas foram a público dizer que não, sabe? Então, acho que tem uma coisa de ficar em cima do muro. Eu acho que o futuro é as organizações se posicionando em relação a algumas pautas importantes. E ter esse espaço para debate que é tão difícil, porque a gente está num momento onde as pessoas não debatem de forma saudável. Como eu crio esse ambiente? E assim, a fala do Enelas e a sua me remeteu muito... tem uma fala quando a gente fala de comunicação não violenta, que toda comunicação violenta é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Não atendida. O quanto esse movimento anti-woke é violento. Né? Tá bom, então se existe um movimento violento, de onde é que veio? O que essas pessoas estavam passando que elas achavam que eles precisavam reagir de uma maneira tão agressiva, de uma maneira tão excludente e inclusive demitindo equipes que estão voltadas para melhorar o negócio, sabe? O que causou isso? Eu sempre fico com a sensação, exatamente disso que você comentou, Felipe, é o diálogo, né? E o diálogo, a comunicação, ela não é falar. Você não vai conseguir mudar ninguém explicando alguma coisa para ela.
Você vai mudar as pessoas, a hora que você começa a trazê-las para a mesa, você começa a ouvir. Exatamente. Ouvir de uma maneira acolhedora. E o quanto isso amplia a nossa capacidade de Exatamente. falar de diversidade e inclusão de fato. Incluir, inclusive, as pessoas que têm uma visão reducionista de mundo. Porque essas pessoas que eu preciso ouvir. É de fato aí que tá o problema, não digo o problema, mas é onde está o desafio. Exato. Então, e esse foi um grande, não digo erro, mas faz parte, né, do processo de aprendizado, porque é algo que a gente está aprendendo no caminho enquanto anda, de como trabalhar a educação de diversidade e inclusão numa organização. E ela vai para esse lugar do debate, ela vai para esse lugar de honestidade, de conversas corajosas, porque a coragem é a base de diversidade e inclusão. Você não pode dizer que vai ser corajoso amanhã, é uma decisão diária. E a coragem precisa... Eu gosto muito, aí bastante filosófico e meio poético, é a ação do coração, cor mais agem, né? Então vem uma ação que ela não é só pensada, ela vem de um lugar de intenção de fazer as coisas certas, né? Porque normalmente a decisão corajosa de inclusão ela não é a decisão mais fácil, ela pode ser a mais polêmica, ela pode ser a mais Mais disruptiva, demorada, né? que talvez vai te colocar num lugar onde as pessoas vão te olhar de forma diferente, mas é esse lugar que a gente precisa. E aí, para criar segurança psicológica para isso, não é simplesmente dizer Exato. que existe na empresa. Então tá, gente. Muito obrigado por esse momento, as trocas, e a gente... acho Nossa, que eu ficaria aqui o dia inteiro. nesse lugar. Acho que coragem é uma boa palavra para a gente terminar esse bloco sobre diversidade e inclusão. Muito obrigado por estar conosco nesse momento de debate, de conversas tão ricas e esclarecedoras e que, de certa forma, constroem, né? E a gente consegue pensar um pouco mais, estar um pouco mais perto desse futuro que a gente quer construir e que a gente começa a entender que ele é um futuro que precisa ser corajoso. Então, terminando esse lugar com a palavra coragem para a gente conseguir construir um futuro de fato que é coletivo e é corajoso. Obrigado.